O som. O som é muito presente no nosso dia a dia, como por exemplo, quando entramos no ônibus, nos aconchegamos e colocamos aquele fone de ouvido para escutar aquela música. Ou por exemplo, quando entramos numa loja, estamos lá no centro e tal, comprando umas roupinhas e tem uma música tocando. Ou melhor, quando nós vamos para casa, vamos assistir o filme, abrimos o Netflix e escutamos aquele filme. Bem, o som ele pode ser tanto numa conversa, quanto numa música, quanto num ruído. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as ondas sonoras. Então, as ondas sonoras ela têm uma frequência e nós percebemos isso de uma forma diferente dos outros animais. Como por exemplo, o nosso mínimo é 20 Hz e o máximo 20.000 Hz. Se for abaixo de 20 Hz vai ser os infrassons, ou seja, nós não vamos conseguir ouvir, nossa percepção não vai ser ativada. Mas se for acima de 20.000 Hz, vai ser os ultrassons, e isso pode danificar a sua audição. Então, tome cuidado, não vá ultrapassar 20.000 Hz. Bem, as ondas sonoras, elas são longitudinais, mecânicas e também são tridimensionais. O que isso quer dizer? Bem, longitudinal quer dizer que ela se propaga na direção da propagação, ela vibra na direção da propagação. Como por exemplo, uma corda. Uma corda ela é transversal, ela se propaga numa direção e ela vibra em outra direção. Quando nós fazemos uma perturbação, as ondas se formam e elas são paralelas. Então, no caso agora das ondas sonoras, elas se propagam na mesma direção. Bem, agora, tridimensional. O que isso quer dizer? Bem, quando usamos uma corda, ela não é tridimensional. Mas por quê? Porque ela se propaga apenas nessa direção. Agora, por exemplo, ondas sonoras, elas se propagam em todas as direções. Por isso que se eu estiver aqui, ou se estiver aqui, ou se estiver lá no canto, eu vou escutar as ondas sonoras. Agora, mecânica. O que isso quer dizer? Mecânica. Ela precisa de um meio para se propagar. Mas como assim um meio para se propagar é um som? Exatamente. O ar. O ar é o meio que ela se propaga. No vácuo, ela não se propaga. Então, ela é uma onda mecânica. Não saia daí. Já já estamos de volta após os comerciais. Ei, eu sou o Bigodon. Se prepara, meu irmão. Se você aperta o on, se dá bem na promoção. Ser consultora ou consultor da Jequiti só tem vantagens. Ligue 0800 776 7575 ou acesse o site jequiti.com.br. Já voltamos e agora com alguns experimentos sobre ondas sonoras. Fique ligado que já já colocamos para você. Faz o... Como vocês podem perceber,
perceber, o arroz vibrou quando nós colocamos o headset embaixo. Por que isso ocorre? Então, nós colocamos o headset aqui embaixo e colocamos uma música muito alta que está dando uma grande vibração por causa das ondas sonoras. As ondas sonoras batiam aqui nessa lata e vibravam junto com o látex, que no caso é a bexiga. O arroz, que por sua vez estava aqui em cima, começou a vibrar junto, por isso ele começou a se mexer. No caso, se tivesse uma caixa de som mais potente e tal, ele pularia dali. Mas como não é o caso, nós estávamos usando o headset, ele só vibrou. No caso dessa garrafa aqui, nós produzimos um som que daí as ondas sonoras se propagaram, que no caso moveram as partículas, digamos assim, do fogo e apagando o fogo, porque moveu o fogo para o lado. Boa tarde! Hoje então iremos falar sobre os experimentos e as suas explicações. No caso, eu gostaria de complementar uma explicação que a Sara havia dado perante a vela que é apagada através de um som emitido em outra extremidade de uma lata. No caso, uma explicação mais teórica seria que se nós emitimos um som em um dos extremos do objeto, que no nosso caso seria a lata, ele vai comprimir o ar ao seu redor formando uma zona mais densa, próxima. Ou seja, o ar estaria comprimido em uma zona menor. Porém, como do outro lado nós não temos uma superfície sólida, pouco tempo depois que o ar está comprimido, ele vai exercer uma pressão no resto da coluna de ar que se comprime, enquanto o ar da outra extremidade se expande. Assim, a onda propaga-se, embora as partículas tenham um movimento muito pequenos em torno das posições de equilíbrio. Um experimento de ver as ondas através de um laser. No caso, ele foi feito através de uma lata cortada nas duas extremidades, onde em uma das extremidades foi colocado um pedaço de balão e nesse balão foi colocado algo refletor, que no nosso caso seria um pedaço de espelho. Daí, esse laser ele foi suportado por um cano PVC, onde o laser, quando ligado, ele deveria bater no espelho e voltar em outro lugar, para que nós possamos ver as nossas ondas sonoras. Então, como isso ocorre? Bem, quando nós falamos através da garrafa, as nossas cordas vocais, quando nós falamos, nós emitimos ondas sonoras. As cordas vocais elas servem para fazer o ar tremer de um jeito certo, ou seja, para eles produzirem ondas, que essas ondas que emitem a nossa voz. Então, no caso do experimento, as nossas ondas, que quando nós falamos na lata, elas são propagadas através da lata, e quando elas entram ali, elas passam pelo balão, esse balão ele vibra, vibrando junto o espelho que está grudado nele. E nisso, quando o laser está ligado, nessa vibração é que faz formar no laser a onda sonora, que nós vamos conseguir ver a nossa própria onda sonora. No caso, se a nossa voz for mais grave, a onda vai ser mais comprida. Se a voz for mais aguda, a onda vai ser mais curta. Se a nossa voz for mais alta, a onda vai ser alta. Se a voz for baixa, nós vamos ver a onda mais baixa. E é assim que funciona esse experimento. Eu gostaria de acrescentar uma curiosidade, que seria para explicar como funciona o telefone com fio, que geralmente a maioria das pessoas já brincaram quando era criança, talvez ainda brincam, né? Mas antes eu teria que falar sobre a explicação do som. O som, quando ele vai perdendo a força, pois ele se propaga em todas as direções, e assim ele perde a sua intensidade. No entanto, o modo de fazer com que isso não ocorra seria isolar, fazer com que ele percorresse uma linha só, vamos dizer assim, que seria que ele caminhasse dentro de um tubo. Aí nesse tubo, ele pode ser feito de qualquer material, desde que tenha alguns centímetros de diâmetro, ou seja, desde que ele seja um tubo meio aberto. Que nós, ao falarmos em uma das extremidades do tubo, nós produziremos ondas sonoras que passarão por ele sem se espalhar, assim mantendo praticamente a mesma intensidade, fazendo com que, no caso do telefone, a outra pessoa do outro lado, ela escute perfeitamente o que a gente está falando, porque assim a onda sonora ela vai passar no tubo e vai percorrer aquele fio sem ir para outro lugar. Seria isso, então. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.